Esse período que eu tenho passado aqui na Europa, eu decidi visitar algumas empresas, fábricas de pré-fabricados de concreto, fábricas de estruturas metálicas, construtoras e os seus canteiros de obra. E essas visitas me motivaram a apresentar essas ideias sobre a era do conhecimento. Então, eu quero explorar um pouquinho o conceito de que sem conhecimento criado não há vantagem competitiva. E os europeus já descobriram isso, já sabem disso. Vide, por exemplo, o número de patentes que foram pedidas e que ainda estão em análise. Muito bem. Eu quero aqui iniciar apresentando o conceito de conhecimento. Quando você recebe um dado, você recebe um número, uma palavra. Então, por exemplo, vamos dizer que você receba um número 40. O que é que você faz com esse número? Nada. Você não sabe o significado desse número. Entretanto, se você receber uma informação sobre esse dado, como por exemplo, 40 é a temperatura em Fahrenheit que fará na Suíça. Então agora você sabe que essa é uma temperatura. Você pode complementar e solicitar mais informação. Será de manhã ou à tarde? Será no final da noite. Muito bem, então eu sei que 40 é a temperatura em Fahrenheit que fará à noite na Suíça. Em que cidade? Berna. Muito bem. Se você não tiver conhecimento para aplicar esta informação, muito provavelmente você sairá de shorts, camiseta regata, tênis, para uma temperatura de 40 graus Fahrenheit. Entretanto, se você tiver conhecimento, você saberá que 40 graus Fahrenheit é equivalente a 4,5 graus Celsius e você terá cometido um enorme erro por falta de conhecimento. Então, a base do que eu vou dizer daqui para frente é o conhecimento. Sem conhecimento, você poderá cometer enormes erros. E eu quero aproveitar esse diagrama colocado para dizer que a empresa que gera conhecimento cria sistematicamente o processo de criação. Há uma retroalimentação do conhecimento. Quem cria conhecimento consegue ter a inovação contínua e aí consegue aquela coisa maravilhosa da vantagem competitiva. Lembrem-se, em poucos anos nós estaremos na economia do conhecimento e as indústrias e construtoras europeias já sabem disso. Vide o número de patentes solicitadas. Tudo será muito mais rápido e em quantidades nunca vistas antes. E eu pergunto, você conseguirá incluir-se nesta nova economia? Minha sugestão: comece organizando o ambiente de inovação dentro da sua empresa. Busque talentos capacitados em empreendedorismo. Desmonte os feudos existentes dentro da empresa, onde cada um busca, sem dúvida, procurar o seu melhor, procuram serem melhores, mas sem se preocupar com o resultado do todo, apesar do discurso contrário. Se o conhecimento passará a ser a fonte de riqueza, as empresas devem investir nos ativos que o produz e o processa, ou seja, as pessoas. E uma economia baseada no conhecimento possui recursos ilimitados. A diversidade de pessoas, dos seus conhecimentos, habilidades e cultura, permite recombinação das suas ideias e novas perspectivas.
As equipes têm diferentes perspectivas e diferentes heurísticas, e toda essa diversidade faz com que as equipes sejam melhores que os indivíduos ou mesmo que a soma dos indivíduos na média. Para explicar isso melhor, eu vou usar a metáfora da paisagem. Vamos entender como as pessoas criam as ideias e também como evitar ficar presas numa caixa. Então, por exemplo, você está tentando achar uma solução para um problema e cada solução possível tem um valor. Essa altitude aqui tem um valor. Vamos supor que você esteja aqui. Logo, se a gente for ver nessa paisagem, B é aquela de maior altitude, seria a melhor solução. Aqui. Então, no eixo X, nós temos todas as diferentes soluções e eu vou começar tendo uma ideia. Então, a ideia está aqui. E é uma boa ideia, mas o que nós queremos pensar? Como nós vamos encontrar melhores ideias do que essa? Uma coisa que você pode fazer é tentar ir pela esquerda ou pela direita. E pensar que subindo o morro, nós vamos chegar em C. E C pode ser onde eu fico preso. Se eu for para a esquerda, fico abaixo de B. Se eu for para a direita, fico abaixo de C. Logo, eu poderia dizer que C é a melhor coisa que eu consigo pensar nesta condição. O que nós queremos ver é como as pessoas chegam nessas ideias, como as equipes podem chegar a ideias melhores e como nós podemos evitar ficar travados em C e possivelmente chegarmos em B. Como nós vamos fazer isso? Bom, é um modelo. Vamos começar falando sobre algo que a gente pode chamar de perspectiva. Perspectiva é como você representa um problema. Então, se alguém representa algum problema, quer seja um código de programa, a pólice de seguro de saúde, o projeto de uma estrutura ou ampliação de uma casa, você tem alguma forma de representar aquele problema na sua cabeça. Isso será uma perspectiva e literalmente como você codifica o problema. Uma vez codificado o problema, o que você faz é criar metaforicamente uma paisagem na sua cabeça. Como se você pudesse pensar na sua codificação como eixo horizontal, que há um valor para cada solução possível e isso gera uma paisagem. Agora, é possível falar como diferentes perspectivas geram diferentes paisagens. E para isso eu preciso falar de heurística. Bem, a definição de subir o morro é uma heurística. Eu estou num lugar e a minha heurística é sempre deverei subir o morro. A busca aleatória seria uma outra heurística. Se você simplesmente escolher aleatoriamente alguns pontos e daí encontrar um ponto com maior valor, é uma outra heurística. Então, eu vou falar como diferentes perspectivas e diferentes heurísticas permitem que as pessoas encontrem soluções melhores para os problemas. Uma das coisas interessantes aqui é que se você tiver uma equipe resolvendo um problema, você de fato consegue mostrar que ela terá melhor desempenho do que cada indivíduo sozinho. E a razão é que ela tem mais ferramentas e essas ferramentas tendem a ser diferentes. Com diferentes perspectivas e diferentes heurísticas, toda essa diversidade a torna melhor em identificar novas e melhores soluções para problemas. E assim, as equipes são muito importantes. Vamos imaginar que eu esteja aqui, uma outra pessoa da equipe esteja aqui e uma outra pessoa da equipe esteja aqui. Em função do conhecimento das habilidades e da cultura de cada um, é o posicionamento deles. Então nós temos as diversas soluções
e aqui o valor de cada solução. Mais uma vez, a melhor solução seria B. Eu, estando aqui e colocando a heurística de subir o morro, só tenho esta alternativa: chegar em C. Esse meu outro colega da equipe tem a heurística de subir o morro. Ou ele pode vir para C, ou ele pode vir para B. Qual é a decisão que ele toma? Dependerá dos seus conhecimentos, habilidades e cultura. Então pode ser que ele venha para o mesmo caminho que eu vim, ou pode ser que ele ache um caminho melhor para B. E esse outro colega, utilizando a heurística de sempre subir o morro, pode vir para A, ou pode vir para a melhor solução, que é B também. Vamos supor que nós tenhamos um na solução A, outro na solução B e outro na solução C. A partir do momento que nós fazemos uma recombinação, ou a partir do momento que nós trocamos as informações, nós sabemos que A é pior que B, C é pior que B e a melhor solução é B, uma solução em equipe. Mas vamos imaginar agora que a solução que eu encontrei foi C, a solução que o meu colega encontrou foi C e a solução que o meu colega encontrou foi A. E nós tentamos, hipoteticamente, recombinar essas soluções e nós entendemos que existe uma intersecção aqui que nós não podemos ultrapassar. Isso significa que a recombinação poderia nos levar a uma solução de B, apesar de neste modelo nós não termos conseguido chegar nessa solução. E aqui vai a grande ideia. A grande ideia é essa: eu tenho uma solução para um problema, você tem uma solução para um problema diferente, e às vezes eu posso pegar a sua e combinar com a minha e gerar algo ainda melhor. Então, recombinar essas soluções de subproblemas faz com que nós cheguemos a soluções ainda melhores. E é este realmente um grande causador de inovação. São perspectivas de problemas que transformam algo realmente difícil de entender em algo que de repente faz muito sentido, cuja solução é muito fácil de enxergar. A grande ideia está na recombinação. Lembre-se, como o crescimento depende de inovação sustentada, a diversidade leva às inovações e a recombinação de inovações leva a ainda mais inovação. Basicamente, esse é um modelo de diversidade e poder de recombinação. Bom, isso que eu apresentei é um modelo. Os modelos eles são utilizados em toda parte e, na grande maioria das vezes, eles resultam em expressões matemáticas, inclusive. Os modelos nos fazem pensar melhor e de uma forma mais clara, principalmente nós engenheiros, né? Por quê? Porque eles eliminam inconsistências lógicas e os preconceitos, né? Aqueles modelos mentais que nós temos. Eles servem para entender melhor uma grande quantidade de dados e transformam um monte de números em informação e em conhecimento. E no final das contas, o que a gente busca também é alguma sabedoria. Então, continuando como modelo para explicar um pouquinho o que é necessário para atingirmos a vantagem competitiva, eu quero citar um professor que eu tive na Universidade de Michigan, professor Scott Page, e que apresentou um modelo básico de crescimento muito simples que todos nós podemos entender facilmente. Então, nesse modelo básico, vamos supor que nós estejamos numa ilha sem recursos nenhum, mas nós temos nesse modelo os trabalhadores, nós temos coco, e esses cocos eles podem ser usados ou para nós comermos
ou para construirmos máquinas que vão ajudar a colher mais cocos. Então, essas máquinas serão máquinas de separação, mas nós temos que saber também que essas máquinas desgastam. E aí eu vou definir alguns parâmetros para montar esse modelo básico de crescimento da nossa sociedade rudimentar para máquinas de coco. LT serão os trabalhadores num determinado tempo T. MT serão as máquinas no tempo T, número de trabalhadores e número de máquinas. OT serão os outputs ou as saídas de coco no tempo T. ET, o número de cocos consumidos no tempo T. O IT, o número investido em máquinas no tempo T. E S, uma taxa de poupança. Também estabeleceremos como premissa que os outputs ou as saídas são crescentes e côncavas, tanto em trabalho quanto em máquinas. Então, os outputs serão crescentes. E o modelo básico, a expressão básica do nosso modelo, é que as saídas no tempo T são iguais à raiz do trabalho no tempo T vezes a raiz das máquinas no tempo T. Outra premissa é que a saída é investida ou consumida, ou seja, as saídas no tempo T serão iguais ao número de cocos consumidos no tempo T, mais o número de máquinas investidas no tempo T, e o IT será igual à taxa de poupança vezes a saída no tempo T. Ainda, as máquinas podem ser construídas, mas elas depreciam. Então, as máquinas no tempo T mais 1 serão iguais às máquinas no tempo T mais o número de máquinas investidas no tempo T menos a taxa de depreciação vezes o número de máquinas. Como essas máquinas desgastam ao longo do tempo, nós teremos a depreciação. Então, como premissas, a saída é crescente e côncava tanto em trabalho quanto em máquinas. A saída é investida ou é consumida. As máquinas podem ser construídas, mas depreciam. As máquinas desgastam ao longo do tempo. Então, por que a gente fala que ele é côncavo? Significa que a primeira máquina vale mais do que a máquina anterior. Então, a primeira vale mais que a segunda vale mais que a terceira mais que a quarta. Simplificando esse modelo, eu vou admitir que os trabalhadores no tempo T são iguais a 100, LT igual a 100. A minha expressão da saída nesta forma será que o output no tempo T será igual a 10 raiz das máquinas no tempo T. Vou adotar uma taxa de depreciação de 0,25 e uma poupança de 0,30. Então, primeiro ano eu inicio com 4 máquinas. Então, isso significa dizer que a saída de coco no tempo T é igual a 10 raiz de 4, igual a 20 cocos. O IT, número de máquinas investidas no tempo T, é igual ao fator S vezes o que saiu no tempo T. Então, é 0,30 vezes 20, investi em 6. O ET, que é o número de cocos consumidos no tempo T, será igual ao output menos o IT, que é a diferença, 20 menos 6, 14. E será depreciada uma máquina em função da taxa de 0,25. Significa que no ano 2 nós teremos MT mais 1, T mais 1 é 2, MT 4 máquinas, mais o IT 6 máquinas, menos uma máquina. Eu terei 9 máquinas. Crescente, de 4 eu passei para 9. No ano 2, que eu começo com 9 máquinas, o mesmo raciocínio, 10 raiz de 9, 30 máquinas, o IT, 9 máquinas, o ET, que é o número de cocos consumidos no tempo T no período 21, depreciação de 2 máquinas, no ano 3 eu terei 9 máquinas, mais 9 máquinas, menos 2, 16 máquinas. Começo o ano 3 com 16 máquinas, 16 raiz 4, 4 vezes 10,
40, 12t, 28et, depreciação de 4. No ano 4 eu começarei com 16 máquinas, mais 12, menos 4 depreciadas, 24 máquinas. Num ano N qualquer, vamos supor que eu tenha 400 máquinas. O output será 10 raiz de 400, 200 máquinas. O IT, que é o número de máquinas investidas, será igual à taxa de 0,30 vezes 200, 60 máquinas. O ET, que é o número de cocos consumidos no período, será 200 menos 60, 140, e a depreciação será de 100 máquinas. No ano N mais 1, eu terei 400 máquinas mais 60 menos 100, 360. Não, não pode. Tem algum erro. E não é que, na verdade, está errado. É que o crescimento máximo acontece até o equilíbrio. Ele vai ocorrer enquanto no máximo quando o investimento for igual à depreciação. Se o investimento, o IT, é 0,30 vezes 10 raiz de M e a depreciação D vezes M, e eu igualar os dois, a partir do momento que eu tiver 144 máquinas, não haverá mais crescimento. Esta curva se tornará horizontal. Então, num determinado ano K, o ponto de equilíbrio será 144 máquinas e não haverá mais crescimento. Então, nesse ano K, com 144 máquinas, 10 raiz de 144, 120. O IT, que é o número de máquinas investidas, 0,30 vezes 120, 36. O ET, que é o número de cocos consumidos no período, 120 menos 36, 84. D, depreciação, 0,25 vezes 144, 36. A hora que eu somo no período K mais 1, 144 mais 36 menos 36, continuarei com 144. Não estarei aumentando a riqueza. Isso é muito importante. Qual é a ironia desse modelo de crescimento? Há um limite para o crescimento. Esse modelo simples mostra isso. E aí eu pergunto, o que fazer para estender esse crescimento? Ora, vamos verificar efetivamente o que acontece baseado no ciclo de vida do produto. Quando ele atinge a maturidade, ele vai efetivamente virar uma vaca leiteira, lembra, né, da matriz do BCG, mas ele vai cair em declínio. Ora, nós não podemos permitir que isso aconteça com a nossa empresa. E aí é a importância do processo e do método PDCA de melhoria contínua, onde nós vamos localizar os problemas, estabelecer metas, plano de ação, executar o plano de ação, verificar se as metas foram atingidas, tomar ações corretivas, padronizar e treinar no sucesso e continuar com este ciclo. Mas isso não basta. Nós vimos que existe um limite na criação de riqueza. E aí, eu vou lançar a mão do modelo de crescimento de Bob Solow. É um professor do MIT que tem basicamente os mesmos parâmetros. Entretanto, ele acrescenta um multiplicador AT, que é a tecnologia no tempo T, é a inovação no tempo T. Nesse caso, nós teremos LT, trabalhadores no tempo T, KT, capital investido no tempo T, não necessariamente máquinas, OT são os outputs, as saídas, e AT a tecnologia no tempo T. As saídas no tempo T, então, neste modelo serão iguais a tecnologia no tempo T, vezes o capital no tempo T elevado a beta, vezes os trabalhadores no tempo T elevado a 1 menos beta. Beta, se for igual a meio, é basicamente a expressão que a gente estava tratando até agora há pouco, multiplicado pela tecnologia no tempo. E beta é um indicador da importância do capital na economia. Então, se eu tenho um beta maior para a indústria com maior capital intensivo, o beta do KT ele é alto e diminui o 1 menos beta
dos trabalhadores no tempo T. Se a minha empresa não tem capital intensivo e sim mão de obra intensiva, o beta é menor. Vamos retomar o exemplo. Então, vou trocar máquina por capital agora. No ano K de equilíbrio, eu tinha 144 máquinas, lembrem-se disso. Acontece que, se eu multiplicar por AT igual a 2, então estou adicionando um parâmetro de inovação AT igual a 2. A minha saída será de 480 máquinas e o ponto de equilíbrio vai passar para 576 máquinas, deixando de ser 144. Ou seja, a produtividade dobrou e o ponto de equilíbrio quadruplicou. Vejam a importância da inovação nesse modelo que muitos economistas utilizam no seu dia a dia. Se, ao invés de 2, eu utilizar um parâmetro de inovação igual a 3, o ponto de equilíbrio passa a ser não mais 144, e sim 1296. E o output, 1080. Na verdade, o resultado é o quadrado da inovação. Essa é a importância da inovação nas nossas empresas. Ou seja, os multiplicadores de inovação fazem com que o trabalho e o capital sejam mais produtivos, há incentivo para investir em mais capital, o crescimento pode continuar com mudanças tecnológicas, incrementando o nível do ponto de equilíbrio, a gente vai aumentando esse ponto de equilíbrio e renovando o ciclo de vida, da nossa empresa. E há um crescimento endógeno, o trabalho pode migrar para o ativo intangível, tecnologia ou criatividade, entrando no círculo virtuoso que a gente está buscando. O crescimento cessa sem inovação. Se você cessar a inovação, acabou a sua vantagem competitiva. Não existe a história de que eu sempre fiz desse jeito e vou continuar a fazer. Hoje as fábricas de chapéu praticamente não existem mais. E aí vem as inovações disruptivas. No momento em que eu estou buscando a melhoria contínua, eu cresço o meu produto, mas chego num limite em que eu preciso da inovação disruptiva para me reinventar, para iniciar uma nova curva, um novo ciclo de vida e a minha empresa não acabar. Eu coloco o ciclo PDCA ao longo do tempo. Em X eu tenho tempo e o nível de resultado em Y. Eu utilizo o PDCA para a melhoria contínua, melhorando o processo existente, mas vai chegar um momento em que não haverá mais criação de valor. Eu preciso ir para a inovação disruptiva para depois continuar com o meu ciclo PDCA. O que fazer para aumentar a produtividade da nossa empresa, a qualidade das nossas obras, otimizar os nossos custos, otimizar os nossos prazos? Para tudo isso, é obrigatório buscar padronização e gestão dos processos, de projetos, da gestão de fornecedores, trazer novas tecnologias e substituir os processos tradicionais. Obrigatoriamente, na nossa indústria, nós precisamos de inovação. E dessa forma, eu concluo que
Nós estamos entrando na era do conhecimento, na economia do conhecimento, a indústria da construção civil não pode ficar para trás, precisa criar conhecimento para buscar inovação contínua e, assim, vantagem competitiva. Nós não escapamos desta situação, principalmente no mundo globalizado. Nós estamos perdendo o trem do futuro.